Voltando do intervalo, vamos falar de guerra no Oriente Médio. Primeiro, meu boa noite aos participantes agora da nossa roda, começando com o editor-chefe do site DefesaNet, Nelson Düring. Nelson, muito obrigado pela sua disposição em participar da nossa roda. Boa noite, Nelson. Muito obrigado, William. E Lorival Santana, aqui do meu lado. Vamos a um breve resumo de alguns dos fatos relevantes hoje no conflito. Um mês com os Estados Unidos exercendo uma pressão cada vez mais clara sobre Israel em busca de um cessar-fogo, ainda que temporário. Houve uma série de homenagens hoje às vítimas das atrocidades terroristas perpetradas pelo Hamas no dia 7 de outubro. Vamos conferir. As velas no chão desenham a data do ataque brutal. Foi assim que a vigília em Tel Aviv lembrou dos 1.400 mortos pelo Hamas, a maioria civis. Na Alemanha, as homenagens foram em frente ao portão de Brandemburgo. Em Washington, famílias dos reféns falaram sobre a angústia de um mês do sequestro. Every day is like eternity to me, and I can't wait any longer because I know that he was shot. As homenagens também aconteceram no Brasil. Na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, fotos das crianças e dos bebês sequestrados. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, diz que não haverá cessar-fogo sem a liberação de todos os reféns. Só 5 dos mais de 240 foram libertados até hoje. Netanyahu falou ainda que se o Hezbollah entrar na guerra, vai cometer um grande erro e que as tropas já atuam dentro da cidade de Gaza. Mais de 10 mil palestinos morreram desde o começo do conflito, que destruiu boa parte do norte de Gaza e provoca uma onda de deslocamentos de refugiados para o sul. Hospitais correm o risco de parar sem combustível que Israel não permite chegar ao enclave. Em um mês de conflito, Israel afirma que atingiu 14 mil alvos terroristas, destruiu parte dos túneis e que 4 mil armas foram apreendidas, muitas dentro de mesquitas, escolas e áreas residenciais. O pós-guerra permanece como a maior dúvida até aqui, caso Israel consiga o objetivo de desmantelar o Hamas. Nesta terça, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, disse que a pressão sobre Israel vai aumentar e sabe que terá que tomar decisões difíceis como líder. Netanyahu já sinalizou que Israel pode fazer a segurança de Gaza por tempo indeterminado, o que vai na contramão das expectativas do maior aliado de Israel. O presidente maintains his position that a reoccupation by Israeli forces is not the right thing to do. We'll let them speak to their intentions, but we are definitely having conversations about what the post-conflict environment ought to look like and what governance in Gaza ought to look like. Nelson, eu vou fechar o nosso foco em um aspecto hoje que é essencial na discussão internacional, que é o caráter da operação militar israelense para a eliminação do Hamas. Ali agora já cercou a cidade de Gaza, dentro da faixa de Gaza. O custo em vidas humanas é extraordinário, mesmo para quem acompanha guerras há muitos anos. As baixas entre civis são imensas, enormes. É uma tragédia difícil até de ser definida em palavras. E parte da discussão se dá se essa operação militar poderia empregar algum tipo de armamento que, de uma forma ou de outra, causasse menos destruição. Ou isso é uma pura ilusão? William, você se lembra de uma arma que causava menos destruição? Surgiu nos anos 80, a famosa bomba de nêutrons, que foi desenvolvida para conter as tropas blindadas soviéticas. Nós não temos alternativa. Infelizmente, o combate que está se iniciando e que Israel se propôs a fazer é muito dura. Houve 2 erros de avaliação do próprio Hamas, que, ao fazer aquele ataque terrorista com muita violência, não esperava que Israel fosse dar uma resposta como está tendo agora. E também não esperava que os Estados Unidos fossem apoiar a Israel. Mesmo que a pressão diplomática
e política sobre Israel hoje dos americanos é muito alta, muito forte. Eles têm 2 grupos-tarefas, 2 porta-aviões de 100 mil toneladas cada um, com 100 aviões cada um, nas costas do Mediterrâneo, nas águas do Mediterrâneo. Então, não vejo uma solução fácil, não vejo uma solução tranquila e peço às pessoas assim que olhem a grande figura, a grande fotografia. Essa grande fotografia não está focada só na região, também tem que olhar o globo como um todo. Lorival, vamos lá então, aceitando essa sugestão que o Nelson está nos dando, de sair um pouquinho de gás e olhar para o ambiente um pouco mais em volta. Nós vimos um esforço diplomático por parte do secretário de Estado americano, que discutíamos isso ontem à noite. Aparentemente, obtém de Israel um princípio, que até aqui não sei como é que vai ser realizado, que sugere, eu estou sendo bem cauteloso nas palavras, sugere que os israelenses aceitariam algum tipo de pressão internacional. Ela dobrou hoje, do ponto de vista da articulação de vários países com os quais Israel tem relações tradicionais, especialmente na Europa, e que estão fazendo uma enorme pressão diplomática. Isto sugere que se chegue a algum tipo de parada? Eu acho que não, William. Acho que é uma coisa só retórica do Netanyahu. Você vê que ele condiciona um cessar-fogo à entrega dos 242 estimados reféns, sabendo que isso não vai acontecer, que o Hamas não vai entregar esses reféns, esperando que depois disso Israel faça o cessar-fogo. A resposta do Hamas foi: primeiro se faz o cessar-fogo, depois eu entrego os reféns. Ele também falou de pausas humanitárias e até fez uma, né, para a saída, acho que foi das 8 da manhã ao meio-dia, hora local, se não me engano, ou das 10 ao meio-dia. Foi na hora do almoço. Das 10 às 2. 4 horas de duração. Foi, das 10 às 2. E ele falou, e ele mesmo falou, como a gente tem feito, e de fato tem feito, né? Por isso que entraram centenas e centenas de caminhões de ajuda humanitária, foi possível a retirada de centenas também de estrangeiros, pessoas com dupla nacionalidade. Eu não vejo, eu sempre acho isso, você também acompanha Israel, tem essa história de se sentir sozinho nesses momentos, de agir de acordo com o que ele considera correto. E nesse plano assim, regional, me chama muito a atenção que depois daquele telefonema entre o presidente do Irã, Ibrahim Raisi, e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman... Que ocorreu mais ou menos uns 10 dias atrás. Agora o Ibrahim Raisi está indo a Riad, William, na conferência da Organização Islâmica, da Organização da Conferência Islâmica, né? Que é algo realmente sem precedentes. Então, você vê uma união aí em torno do Islã, mas em torno da questão da Mesquita de Al-Aqsa, em torno da questão palestina. Então, uma aproximação radical entre esses dois rivais regionais, Arábia Saudita e Irã, que é exatamente o que a China vinha articulando. Então, acho que é isso. Israel está de olho nisso também. Israel sabe que o Irã é um inimigo estrutural de Israel, mas que Israel está vendo se desaparecer aquela ideia de aproximação da Arábia Saudita. Pelo contrário, a Arábia Saudita se aproximando do maior inimigo de Israel, que é o Irã. Então, tudo isso entra no cálculo israelense sobre a necessidade de dar uma lição bem contundente ao Hamas. O Lorival está nos sugerindo que a gente pense na questão mais abrangente do Oriente Médio, com foco no que está acontecendo em Gaza nesse momento no qual nós estamos conversando, Nelson. E o raciocínio do Lorival nos leva à seguinte apreciação: o cenário externo para Israel sendo um cenário mais difícil, tanto pelo lado dos seus tradicionais aliados, como pelo exemplo agora citado da gente ver xiitas e sunitas procurando uma convergência, significa que, do ponto de vista do que está acontecendo em Gaza e das pessoas que estão morrendo lá, a situação tende a piorar.
A questão é um pouco complexa aqui. Nós não sabemos até que ponto Israel e os americanos, que são seus fiadores, perderam a capacidade de articulação. Blinken, o secretário de Estado americano, tem voado para todas as capitais da região e de lá voou para Tóquio, né, fazendo uma verdadeira volta ao mundo. E nós não sabemos exatamente a que ponto está esse controle, que ponto está a possibilidade dos americanos interferirem ou controlarem a situação. Tem uma outra questão, William e Lorival, que a gente tem que prestar muita atenção, esse conflito está muito vinculado à guerra da Ucrânia. E a origem dele vem da guerra da Ucrânia, na medida em que o Putin, quando logo viu que seu exército não era aquela performance que ele imaginava que fosse, e ficou muito surpreso com a União Europeia, os países europeus, que ele não tinha como romper. Então, ele está pensando em uma série de conflitos secundários. Um focal aqui, no caso, que causa grande problema, Gaza, mas provavelmente tem a Taiwan, tem aqui em cima, Venezuela, com Essequibo. Então, como os americanos, até que ponto os americanos vão conseguir bancar, vão conseguir controlar a sua questão diplomática? A questão que ele está levantando é a geopolítica clássica no sentido mais amplo dela. Ele está considerando os 3 eixos atuais de conflito. 2 deles são quentes, Ucrânia e Gaza, e um terceiro que é Taiwan. E que capacidade os americanos têm de focar estrategicamente em função das forças que esses 3 eixos de conflito provocam nas definições da diplomacia americana, Lorival. E é nesse sentido que esse conflito, embora não tenha sido provocado pela China diretamente ou pela Rússia, interessa muito estrategicamente à China, porque você vê um problema não só da dispersão das energias políticas e militares dos Estados Unidos para honrar todos os seus compromissos, aí falando de Taiwan, de Ucrânia e de Israel, mas também as contradições internas, né, nessas alianças, a situação delicada que o bombardeio da faixa de Gaza coloca os Estados Unidos em termos morais, em termos políticos, e acho que e o Joe Biden também numa situação politicamente, internamente muito complicada, entrando, né, numa corrida presidencial e tal. Então, assim, eu acho que para a China realmente esse é um momento muito favorável para testar todas as capacidades no momento em que os Estados Unidos estão fragilizados economicamente, estão com, né, um problema fiscal seríssimo, né, problema político dentro da Câmara dos Deputados. Então, assim, acho que é o cenário ideal para enfraquecer o prestígio, a credibilidade dos Estados Unidos perante seus aliados. Não mais com uma possível nova eleição de Donald Trump. Eu queria aproveitar esse momento para agradecer a participação aqui na nossa roda do editor-chefe da Defesa Net, o Nelson Dillon. Muito obrigado, Nelson. Boa noite para você aí no Rio Grande do Sul. Boa noite, William. Boa noite, Lorival. E especialmente o Lorival. Obrigado, Lorival. Prazer. Boa noite. Boa noite. Essa edição do WW fica por aqui. Boa noite.